Em Romanos, hoje, capítulo 5, vai ser uma pregação mais breve, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Vamos controlar o falamento de nós temos ceia do Senhor, então nós devemos tirar um tempo, mas eu gostaria de fazer um breve resumo para quem não esteve aqui presente nesses últimos dias, nesses últimos cultos. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Romanos, no qual o pastor Jerry mesmo tem dito que Paulo aqui vai explicar sobre o Evangelho. E Romanos, a igreja de Roma não foi uma igreja que Paulo fundou, mas quando ele escreveu também em Gálatas, na mesma época ele escreveu a Romanos, e ele desejava ir muito para aquela igreja, para que eles pudessem ali falar sobre, repartir algum dom espiritual, para que Paulo pudesse ter ele com eles para doutrinar aquela igreja, e que aquela igreja enviasse Paulo para outro lugar, para a Espanha. Então aquela igreja também, de certa forma, Paulo desejava que eles contribuíssem para a obra missionária. E Paulo, nós entendemos que ele não pôde ir, ele explica isso no capítulo 1, não que ele não quisesse ir, mas como se fosse impedido pelo Espírito Santo, a vontade de Deus não era essa. Então mas no final do ministério de Paulo, no final da vida de Paulo, nós vamos ver de uma maneira miraculosa, porque Paulo sofreu um naufrágio, Paulo foi picado por uma serpente numa ilha até chegar a Roma, e ele termina ali seu ministério em Roma, onde ele foi decapitado. Então nós falamos sobre a fé, nós falamos que o justo viverá pela fé, falamos que qualquer homem desculpável do julgamento, indesculpável que não da justiça de Deus, porque a justiça de Deus se manifestou na natureza, nas coisas que foram criadas, e o homem, ao invés de adorar aquele que criou a natureza, começa a adorar a natureza, em vez de adorar aquele que criou. Por causa disso, eu falei que no primeiro domingo, Deus entregou os seres humanos às próprias paixões, e eles passaram a se relacionar de forma antinatural, homem com homem, mulher com mulher, e por causa disso, Deus haveria de julgar o povo. E nós falamos sobre o grande julgamento, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há ninguém, não há um justo sequer, todos estarão diante desse julgamento. Falamos também que aqueles que não receberam a lei, Deus se manifestava na própria consciência deles. Então não tem desculpa falar que não conhece a Deus, que não ouviu o Evangelho. Falamos que os judeus, apesar de eles terem o privilégio de conhecer a Deus, de Deus se manifestar àquele povo, nesse grande julgamento, eles serão julgados também como gentios, porque eles, falando que eles foram irresponsáveis diante do Evangelho, porque se achavam que Deus trataria eles de uma forma especial, além dos outros, nesse julgamento. E o pastor Jerry, no último domingo, falou sobre o exemplo de Abraão, que ele foi justificado pela fé e não por obras. E eu gostaria de falar hoje sobre o capítulo 5. E é um capítulo que nós conhecemos, já ouvimos em algum momento da nossa vida. Não se preocupe se eu terminar o culto mais cedo hoje. Está um pouco difícil para falar. Então, assim, eu vou falar o máximo que eu puder, diante do tempo que é fornecido, né? Vou estar ali tentando brigar com o relógio. Mas vamos já ler a leitura em Romanos capítulo 5, do versículo 1 em diante. Amém? Justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça, na qual estamos firmes, gloriando-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Cristo Jesus, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, Deus, Tu és santo, Tu és poderoso. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou conosco no meio do louvor. O Senhor, ó Deus, recebeu a nossa adoração, porque nós estamos adorando ao Senhor em Cristo Jesus. E por causa disso, ó Deus, o Senhor nos recebe. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, abençoar a nossa vida neste momento agora, preparando o nosso coração como uma terra fértil, ó Deus, para receber a semente, e para que o Senhor, ó Deus, venha multiplicar, venha fazer dar muitos frutos. Pai, que ela não venha ser, ó Deus, ter raízes, ó Deus, fracas. Pai, em nome de Jesus, que ela não possa, ó Deus, ser sufocada pelos espinhos. Pai, em nome de Jesus, que seja uma terra abundante e fértil no nosso coração. Pai, que o Senhor fala conosco nessa noite e possamos glorificar o Teu santo nome em todo o tempo.
Pai, que o Senhor venha me usar nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados, tenha misericórdia de mim, e que o nome do Senhor seja glorificado, através de mim, através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem? Glória a Deus. Irmão, eu fiz um breve resumo. Foi falado muitas mais coisas, mas eu quis só fazer um breve resumo para a gente entrar nesse capítulo. Esse capítulo já é um capítulo bem esclarecedor, não, assim, a gente explica, a gente comenta, mas você lendo, eu creio que alguns que com a leitura aí já percebeu muito a intenção do texto, a intenção de tudo aquilo que nós estamos vendo. Nós temos usado a figura do tribunal aqui como se nós fôssemos condenados, fôssemos julgados, na verdade, e tivesse ali a lei, e tem a lei de Deus. Nós falamos que nenhum homem será salvo pela lei, e a lei ali está nos acusando, porque antes da lei, os homens havia morte porque herdaram o pecado de Adão, e a consciência deles mostrava o que era certo e o que era errado. E Deus também, de forma extraordinária, se manifestava. Então eles tinham o ensinamento oral uns dos outros, eles tinham a manifestação de Deus e tinham a consciência de cada um, a qual Deus imputou fazer aquilo que agrada a Deus ou não. E aí vem a lei, entregue por Moisés, revelada ali no monte, escrita pelo dedo de Deus, vem mostrando que o homem deve olhar para a lei e ver que ele é pecador. Porque nós entendemos e temos explicado de forma muito clara, tanto nas quartas e no domingo, que ninguém consegue guardar a lei toda. O único que guardou a lei é o próprio Senhor Jesus. Então, nós, ao invés de sermos salvos pela lei, e algumas igrejas, às vezes alguns colegas nossos cristãos tinham esse raciocínio: não, no Antigo Testamento era salvo pela lei, e no Novo Testamento salvo pela graça. Não sei se os irmãos já ouviram isso, mas eu já ouvi isso muito. Mas a gente vê que não era salvo pela lei. Quando eles pecavam, eles ofereciam sacrifícios, eles ofereciam lá as ofertas, era para que os pecados dele fossem cobertos e que em Cristo Jesus fosse perdoado os seus pecados. Então vem a lei e mostra quão falhos nós somos, o quão pecadores nós somos. A lei é para isso, para mostrar que você é pecador e você precisa da graça de Deus. E em Cristo Jesus nós somos salvos. E aqui no capítulo 5 vem falado que nós somos, e nós falamos sobre o termo justificados, que é o ato de ser declarado justo diante de Deus. Então você está lá nesse julgamento, a lei está te acusando, você tem que adorar a Deus de todo o seu coração, você tem que amar o próximo como a ti mesmo, você não pode adulterar, você tem que guardar o sábado e vários outros pontos da lei que nós temos falado também, que a lei não é só os 10 mandamentos, ela foi destrinchada aí pelo povo de Israel, e se eu não me engano são 633, algo assim parecido. Tem as leis lá que Moisés foi falando. Então nós entendemos que você está no tribunal, tem uma lei que te acusa e você não tem desculpa. Não há o que possa te salvar naquele tribunal. E esse juiz, o reto juiz, sendo Deus Pai, ele é justo e ele vai te condenar. Mas aí Jesus Cristo fala: eu assumo o lugar dele, eu estou justificando ele. E nós somos salvos, nós somos justificados porque Cristo nos justificou. E essa justificação que está falando no versículo 1 é mediante a fé. Nós não somos justificados em Jesus pelas obras, nós não somos justificados por aquilo que eu faço, nós somos justificados mediante a fé, como o pastor mesmo disse no último domingo. Você tem que crer. Vocês lembram lá da conta que ele falou? Tem uma conta que está negativa, que você deve. Aí quando você é justificado, Deus tira aquela conta, não só tira, como também acrescenta. E nós somos justificados em Cristo Jesus.
E nós temos paz com Deus. Porque quando o homem peca, quando o homem lá em Adão pecou, aquele relacionamento foi abalado. Nós vemos que o homem foi expulso. E o homem morreu espiritualmente. Morreu espiritualmente porque ele se afastou de Deus. Ele foi afastado de Deus por causa do pecado. Então precisava ser feito algo para que trouxesse reconciliação. E o único que podia fazer isso é Cristo Jesus. E agora nós temos paz com Deus. Nós temos paz com esse juiz que estava a ponto de derramar a sua ira sobre nós. E eu tenho enfatizado aqui que o inferno, que o sofrimento não é causado por Satanás. É o próprio Deus derramando a sua ira sobre os filhos da desobediência e sobre o próprio Satanás que pecou contra Deus. E é uma ira muito intensa. O fato de Deus se afastar de nós já é algo terrível. Imagina o Deus Criador colocando a ira dele sobre você, sobre nós, e aqueles que não são justificados merecem essa ira, porque o pecado dele está lá. Ele não vê o sangue de Jesus sobre aqueles que não foram justificados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de sua cruz. Nós cantamos aqui, né? Mas em Cristo nós vemos ali na cruz os nossos preços dos nossos pecados sendo pagos. Você não consegue pagar o preço do seu pecado. Eu não consigo. O seu líder não consegue, o seu pastor não consegue, mas Jesus conseguiu. E nós cremos nisso. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Nós acreditamos, nós cremos em Cristo Jesus, nós temos acesso a essa graça no qual fomos firmes e gloriamos na esperança da glória. Lá em Romanos 8 vai falar que tanto o homem quanto a natureza estão em ardente expectativa. A natureza está em ardente expectativa para que os filhos de Deus sejam restaurados. Nós teremos um corpo que não terá mais essas fraquezas do pecado, um corpo onde não será tentado pelo pecado, um corpo incorruptível, e nisso deve ser a nossa esperança. E a natureza ela vai voltar à sua forma original, porque nós entendemos que a natureza também sofreu por causa desse pecado, como consequência desse pecado. E não somente isso, nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso é algo muito difícil, nós gloriarmos nas próprias tribulações, porque as próprias tribulações ela não pode tirar a nossa esperança em Cristo Jesus. E Deus muitas das vezes usa a nossa tribulação para moldar o nosso caráter, para nos trazer a maturidade. Mas se nós escutarmos esse evangelho que tem sido pregado, esses pensamentos que têm sido inculcados na nossa mente, que o crente não sofre, que o Filho de Deus não passa por adversidade, que o Filho de Deus não passa por doença, nós entramos em crise. E isso é uma mentira. O povo de Deus sempre sofreu adversidade, sempre foi perseguido, e Deus se manifestou também através dessas tribulações. Quando veio a perseguição, o povo se espalhou por todo mundo, e eles foram não só espalhados, mas eles pregavam e testemunhavam a fé deles onde eles estiveram, e isso contribuiu para que o Evangelho de Deus fosse anunciado. Então hoje também as nossas tribulações, ela não pode, como fala lá em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas as nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E o que é perseverança? É você permanecer no estado, no mesmo lugar, mesmo quando tudo está indo ruim. Quando não há mudança, você permanece. Eu creio em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu permaneço. Eu tenho um problema na minha família, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema na minha saúde, mas eu permaneço com a minha fé inabalável.
Porque a esperança não confunde. A esperança é que nós estaremos com Cristo Jesus. Então, a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, experiência. E a experiência nos mostra, nos dá capacidade e sabedoria para nós nos comportarmos com o que vai vir sobre a nossa vida no dia de amanhã. Tenho certeza que as pessoas que já tiveram experiência, já foram, já passaram por tribulação, já perseveraram, seja de saúde, seja o problema que for, quando chega lá na frente, vai ter um problema, alguma coisa assim, ela não se desespera, porque ela já passou por isso. Ela sabe que ela deve confiar em Deus. Ela sabe, eu não estou falando que essa tribulação não vai causar uma tristeza, não vai causar um sofrimento, mas a pessoa passa a lidar melhor com os problemas. Se você pegar um adolescente, um jovem, quando é uma entrevista de emprego, fica desesperado. Ai meu Deus, será que eu vou falar? Que eu não sei. Mas uma pessoa mais experiente, quando já vai para uma entrevista de emprego, ela já sabe mais ou menos como ela vai se comportar. Ela não fica tão desesperada. Ela sabe, porque ela já passou por várias entrevistas de emprego. Da mesma forma, quando é um problema familiar ou é um problema de saúde, você já passou, Deus já produziu em você ali uma maturidade para você saber lidar com os problemas. Eu tenho lá no serviço, tem algumas pessoas mais novas, aí quando vem aquele murmurinho, que as pessoas vão ser mandadas embora, aquele negócio todo, aí eles já ficam desesperados. Nossa, vai mandar todo mundo embora, é todo dia. E eu lembro de uma outra empresa que eu trabalhava, o Senhor me mostrou, naquele texto de Mateus capítulo 6, que o dia de amanhã pertence a Deus. Então, por eu ter passado, por eu ter tido perseverança, não que eu seja alguma coisa, mas que Deus produziu em mim, essas coisas não me afetam mais. Eu sei que se eu for mandado embora, a experiência de que nós já passamos, que Deus sempre cuidou de nós, mesmo quando eu não tive emprego, pessoas foram lá ajudar, pessoas ofertaram, pessoas sempre estiveram presentes. Então, assim, não é que a gente não nos preocupa nada, mas a gente não fica tão ansioso. Então, porque a experiência produz isso, te produz maturidade. E a experiência, ela produz esperança. E a esperança não confunde. Aleluia. A nossa esperança, ela é bem maior do que só esperar que algo vai mudar. A nossa esperança é Cristo Jesus. Que esse Cristo que veio, que pagou o preço, que nós temos acesso mediante a fé, do qual nós somos justificados, Ele há de nos buscar. Não há tribulação, não há nada que possa apagar essa esperança que Cristo vai voltar e vai nos buscar. Amém? O versículo diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou seja, que foi dado, que nos foi colocado. Então, essa esperança não confunde, porque quando a gente está lá preocupado, quando a gente está desesperado, quando a gente está desanimado, o Espírito Santo vem e nos traz a memória, nos traz a memória que a esperança é Cristo, nós não devemos ficar assim. Bom, irmãos, eu tinha dividido, eu atropelei aqui um pouco, eu não dividi assim de forma teológica, nem de forma pontual, mas eu dividi em 3 partes. Eu já falei a primeira, que vem falando aqui sobre ter paz com Deus. E agora eu gostaria de falar sobre o amor de Deus. Eu empolguei, ignorei o papel, mas que bom que foi isso. Eu gostaria de falar agora sobre o amor de Deus, a prova do amor de Deus. Eu sempre falo que existem certos exageros hoje. Tem aquele que exagera que Deus ama a pessoa tanto, que Deus fez tudo para a pessoa e vai fazer tudo para a pessoa de forma exagerada, um romantismo exagerado. Tem aqueles que exageram também, que Deus não te ama, Deus é isso e tal, se você fazer de forma mais, como não se colocasse emoção, não se colocasse amor, menosprezasse o amor de Deus. Existem algumas pessoas que são assim, todas metódicas,
E eu acredito no equilíbrio, que Deus ama sim, mostrou o seu amor, a gente deve enfatizar isso, mas a gente deve enfatizar também que tudo para a glória de Deus, que Deus já tinha preparado o seu Filho. Então Deus veio mais do que te amar, Ele veio cumprir o propósito de Deus Pai, nosso Senhor Jesus. Ele veio cumprir a vontade do Pai, mas Ele também te ama, a ponto de que entregou o seu próprio Filho. Então, falando sobre o amor de Deus, acompanhe o versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Por que ainda pecadores? Eu ainda não cria. Eu não cria, não era justificado. Mas agora, e Cristo morreu por mim. O sangue de Jesus se torna eficaz em todos aqueles que creem na obra da cruz. Então, aqueles que creem, eles serão justificados. Aí no versículo 9 fala assim: logo, muito mais agora, sendo justificados, agora você creu, pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira. Essa ira é a ira de Deus, o juiz, que será aplicado sobre todos aqueles que não são justificados. Versículo 9: porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, o relacionamento foi ali abalado. O relacionamento precisava ser reconciliado. E somente Deus poderia reconciliar esse relacionamento, por meio de Jesus. E Deus provou seu amor enviando o seu único Filho para nos salvar. E agora nós seremos justificados, estamos reconciliados com o nosso Deus. Agora nós podemos ter acesso diante, por meio de Jesus, podemos entrar no Santo dos Santos e declarar que Ele é o nosso Deus, Ele nos faz herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Não apenas isso, também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Agora esse relacionamento está conforme Deus tinha planejado em meio a Cristo Jesus. Nós estamos reconciliados em Cristo. E agora eu gostaria de falar sobre o representante da morte e o representante da vida, ou seja, o representante do pecado e o representante da salvação. Aqui Paulo vai mostrar que Adão é o representante da morte, do pecado, por quem Adão nós pecamos, e vai mostrar que Deus, Ele é o representante da salvação, porque Ele nos salvou. E Ele vai falar aqui de forma bem didática, e eu vou ler novamente, nós vamos comentar algumas coisas. No versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pastor Rafael, quando nasceu, pecou. João Felipe, quando você nasceu, você pecou. Ah, mas eu não sabia. Você herdou a natureza pecaminosa de Adão. Todos nós herdamos. Cristo não herdou porque ele não nasceu de forma natural. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria. Não só herdou, ele não só foi gerado pelo Espírito Santo, mas como ele cresceu e não pecou, ele não tinha nenhum pecado que pudesse acusar. Mesmo assim, se tornou maldição ali na cruz pelas nossas vidas. E esse pecado de Adão, ele gerou morte espiritual, fomos afastados de Deus, e morte física, porque até então não havia morte, mas houve morte, o homem passou a morrer, os animais que viviam em harmonia passaram a um devorar o outro, a natureza que era um trabalho mais brando passa a se tornar um trabalho mais árduo, a terra passa a produzir abrolhos, espinhos. Por quê? Consequência do pecado de Adão.
e Ele nos representava. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, e havia, como eu disse, havia consciência, havia ali a instrução oral. Então as pessoas tinham consciência do que é o certo e o errado. Aí vem a lei, e a lei, ela mostra uma multidão de pecados. Acabou. Amém? Como diz os nossos irmãos pentecostais, isso é um sinal que eu devo abreviar mais. Então vamos lá. Então eu vou abreviar mais. Veio a lei e mostrou que não só aquilo que eu achava que é errado, mas tem muito mais. Muito mais. Eu sou totalmente pecador. São incontáveis o tanto de pecado que nós temos. E pela transgressão de Adão. Mas no versículo 5 diz assim: todavia não é assim o dom gratuito de Deus, como porque só pela ofensa de um só homem morreram muitos, mas a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Vou pular lá para o versículo 17. Se pela ofensa de ir por meio de um só reinou a morte, muitos mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque assim como só uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação. Se o nosso pecado está abundante, como se um copo que se derrama, ali está o seu pecado, a lei mostrando que há uma multidão de pecados, a graça de Deus é como se, a gente não pode nem comparar, mas como se fosse o mar. De tão intensa, de tão maravilhosa que ela nos salva de nós mesmos, do nosso pecado. E aí o versículo continua dizendo, versículo 19: porque pela obediência de um só homem, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Deus disse: de tudo você pode comer, mas da árvore, daquele fruto, do conhecimento, do bem e do mal, você não deve comer. Mas nós sabemos o que acontece. Eva sendo seduzida pela serpente, ali possuída pelo inimigo, ela dá ao homem o fruto de comer. E ele desobedeceu a Deus. Ele comeu aquilo que ele não deveria comer. E assim também, por meio de obediência de um só, muitos se tornaram justos. Filipenses 2 vai falar que Cristo Jesus se humilhou em figura humana e foi obediente ao Pai à morte de cruz. A que Cristo recebeu o nome de Jesus, sobre qual esse nome todo joelho há de se dobrar e de toda língua confessará. Então, pela desobediência veio a morte, veio os pecados, e pela obediência de Cristo Jesus veio a salvação, veio a vida. Agora nós temos vida, nós somos justificados em Cristo Jesus. Versículo 20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para mostrar-se quanto pecadores nós somos. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde você olhava para a lei e via a sua multidão de pecado, como você olhasse para a sua conta, tivesse negativo que tanto de zero à esquerda, aí você olha para a graça de Deus. Deus paga a sua dívida, não só paga, como coloca o crédito ali na sua vida. E agora você é justificado, você é salvo. Então, onde abundou o pecado, superabundou, é mais que abundante, é mais que o seu pecado, é mais daquilo que você deve. Cristo Jesus pagou o preço. Tem um vídeo que a gente fala, medidor de fé, no YouTube, eu vou trazer depois para a gente ver. Mostra que quando a pessoa vai subir ali na balança, cheia de pecado, Jesus aparece e ele fala: você não vai subir, ele vai subir.
E ali mostra que Jesus era sim e é o suficiente para nos salvar. No versículo 21 fala assim: a fim de como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Vocês viram aqui que muitas palavras são repetitivas. Ira, mediante a fé. Ou seja, vai haver esse derramamento de ira, vai haver esse julgamento, queira você queira ou não, vai haver. E o que vai valer nesse tribunal é a justificação em Cristo Jesus. E isso vem mediante a fé em Cristo Jesus. Não é mediante o que os outros falam, não é mediante as experiências dos outros, não é mediante o que você pensa, o que você acha, é mediante em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor.